Como é bom estarmos na casa do Senhor, podendo louvá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Amém? Essa noite Deus tem projeto para mim, projeto para você. Deus tem o sobrenatural para ser realizado na minha e na tua vida. Amém? Essa noite Deus vai falar comigo e com você o que nós precisamos fazer para as nossas vidas espirituais. Primeira coisa, que é o tema da nossa pregação, é: confies no Senhor. Você e eu temos que confiar no Senhor. E a segunda coisa é: vivas em comunhão. Diga para o teu irmão: meu irmão, confies no Senhor e vivas em comunhão comigo. Comigo, diga comigo. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias como texto-chave da nossa pregação, no livro de Salmos, capítulo 125. Livro de Salmos, capítulo 125. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Diz a palavra do Senhor para mim e para você, versículo 1 do livro de Salmos, capítulo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te rendendo honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia para as nossas vidas, para que possamos aqui estar. Ouve, Senhor, aquele ato que tu fizestes, ali naquela cruz, derramando o teu sangue, entregando a tua vida, e hoje nós podemos estar aqui, Senhor, com livre acesso ao Pai. Queremos te louvar por isso, Senhor, porque tu tens um amor infinito para as nossas vidas. Te amamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Redentor. Vem falar conosco nesta noite, Senhor. Toma nossas mentes cativas ao teu trono de glória. Que a tua palavra, Senhor Deus, adentre aos nossos corações, rasgando, Senhor, de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural, Senhor. De modo, Senhor, que saiamos daqui completamente diferentes do que chegamos. Para isso, Senhor, se faz necessário que o teu Espírito Santo ministre a cada coração. Toma aqui, Senhor, o teu lugar que é de direito. Que não seja eu, Senhor, aqui a falar, mas sim o teu Espírito Santo a nos ministrar. Que eu diminua, Senhor, para que tu cresças. Sou apenas o pó, Senhor, da terra, e o fôlego que és tu. Me faz pequeno, Senhor, para a tua glória crescer em mim. É o que eu te oro, já te agradecendo em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo espírito roubador da palavra, todo espírito desvirtualizador da tua palavra, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que sejam, Senhor Deus, todos esses espíritos levados, amarrados e cativos para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos no reino do Espírito, decretando em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Queridos, a palavra de Deus fala claramente para mim e para você, pautado neste tema que foi dado por Deus. Confie no Senhor em primeiro lugar. Versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Querido, quando eu e quando você confiamos em primeiro lugar no Senhor, nós somos tal qual este monte, que não se abala. Pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas nada vai abalar os montes de Sião. Se você é o monte de Sião, meu querido, você não pode se abalar com nenhuma das circunstâncias adversas que nós estamos hoje vivendo.
O mundo que nós estamos vivendo está um mundo cada dia que passa mais tenebroso, mais terrível, mais levantes do inimigo, coisas contrárias à palavra de Deus cada vez acontecendo com mais velocidade. E muitos de nós estão ficando abalados, simplesmente porque não estão confiando no Senhor. Eu e você, nós precisamos em primeiro lugar amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus é confiar que Deus está no controle de tudo. Deus tem posto essa fala na minha boca. Dê glória a Deus o tempo todo, independente de qualquer circunstância. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, se não falha a minha memória. Dê glória a Deus por tudo, porque esta é a vontade do Senhor. Eu só vou dar glória a Deus por todas as coisas quando eu confio, quando eu tenho a certeza de que tudo que está acontecendo segundo a permissão do nosso Deus. Se eu e você não estivermos neste nível de fé, nós não teremos como confiar, porque nós vamos olhar para as coisas do mundo e vamos ver sim as coisas acontecendo divergente do que a nossa carne quer. E aí você tem que deixar de ser um ser carnal e tem que passar a ser um ser espiritual. São vários os exemplos que temos aqui na Bíblia. Quero citar apenas 3. Cedraque, Mesaque e Abidnego não temeram irem para a fornalha. Daniel não temeu ir para a cova dos leões. Estevão não temeu ser apedrejado. São homens dos quais esta terra não era digna. Por que não era digna? Porque são homens que verdadeiramente tinham fé. A certeza das coisas que não se pode ver com os olhos naturais, mas que se crê com os olhos espirituais, enxergando plenamente. Você crê porque os teus olhos espirituais enxergam. Você tem que olhar para os céus e contemplar a glória do Senhor. Você tem que ver o caminho aberto para você ser recebido nos céus. Se você não está vendo isso, meu querido, você está com medo da morte. Você está com medo de ser qualquer outra coisa aí, assassinado, isso, aquilo, outro. Você está muito apegado às coisas deste mundo, meu querido. Lembra-se quando Jesus conversou com aquele jovem rico, que estava totalmente apegado a todas as coisas, embora ele estivesse pautado aqui na palavra, fazendo tudo que manda a palavra, mas era um homem que estava com o coração aqui nesta terra. Não era um homem que de fato e de direito confiava no Senhor, então ele se abalava, ao contrário dos montes de Sião. E a segunda coisa que nós temos que fazer é vivermos em comunhão. A palavra de Deus diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Viver em comunhão é estarmos juntos, é comungarmos da mesma ideia de salvação. Teremos sim visões disso, aquilo outro, mas a visão principal, que é Jesus, essa é que tem que valer. Muitos estão aí pregando o evangelho disso, o evangelho daquilo, e não estão pregando o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, meus queridos, não é não use essa roupa, não use aquilo, não. É vai e não peques mais. Pecado é desobediência. A palavra de Deus nos mostra todas as coisas, e muito mais do que esta palavra que está aqui escrita nesses inúmeros livros, inúmeras páginas, é a que está habitando em você, que é o Espírito Santo de Deus, que te incomoda quando tu vais fazer alguma coisa que não está legal, que ele não se agrada. Queridos, eu uso sempre esta exemplificação. O que você vai fazer? Você pode fazer em qualquer canto, aos olhos de quaisquer pessoas? Sim ou não? Se não, meu querido, então não está muito bem perante Deus.
Domingo aqui nós vimos que Deus, Ele vê você por dentro e por fora. Primeiro por dentro, porque Ele te conhece a fundo. Ele perguntou para Adão: quem foi que te disse que tu estavas nu? Ou seja, Ele já sabia. É aqui o que eu e você tem que fazer: pregar o evangelho genuíno, limpo. Ninguém aqui precisa formar-se em teologia. Pastor, o senhor está dizendo que a pessoa pode? Sim, é exatamente. Pergunto eu, qual dos 12 que Jesus escolheu formou-se em teologia? Se não na teologia dele, da palavra dele. Mas eu não quero aqui dizer que você não possa, e que também não deva. Se quiser, é fácil, é bom, é fundamental. O que diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que tem muitas pessoas pregando coisas erradas, porque não procuram se aprofundar em conhecer a Deus. Bem-aventurado o varão que tem o prazer dele, aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele cuida em fazer tudo conforme neste livro aqui está escrito. E aí, como ele disse para Josué, ele disse para mim, disse para você: e então farás prosperar os teus dias aqui. Então o que eu e você precisamos é de fato e de direito termos o entendimento da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos revela esta palavra. Estude sim. Você, quando vai para uma outra localidade, você precisa estudar quais são as ações culturais daquele local, para que você ali não passe perrengue, não passe vexame. Eu vou dar um exemplo. Quando você sair aqui do estado do Ceará e for ali, bem pertinho, estado de Pernambuco, que é o meu estado, lá para minha terra natal em Recife, não chegue lá como nós falamos aqui com uma pessoa que está brincando, que gosta muito de brincar, de fazer graça. Você aqui, a gente diz: rapaz, fulano, ele é muito fresco. Se você chegar e disser isso lá em Recife, você está chamando a pessoa lá de gay. Fresco lá é gay. Se você for viajar o Atlântico, atravessar o Atlântico e for para Portugal, embora eles falem também a língua portuguesa, não é que eles falam português, eles falam a língua portuguesa. As pessoas falam errado: qual é a tua língua? Aí o pessoal diz português. Não, minha língua é língua portuguesa. Você lá vai dizer para a pessoa que ele vai pegar uma fila? Não, lá você vai dizer que ele vai pegar uma bicha. Mas se eu disser que o cara vai pegar uma bicha, aqui complicou a situação. Então por isso que nós temos que ter sim o contato, o conhecimento. Eu e você precisamos estudar a cultura judaica para melhorar o nosso conhecimento. Mas o básico, que é a comunhão que a gente deve ter, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é: vá e não peques mais. Então nós precisamos sim ganharmos conhecimento. E como vamos ganhar esse conhecimento? Estando juntos. Por isso que a segunda parte do tema é: vivas em comunhão. E aí no versículo 2, no livro de Salmos, capítulo 125, diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Queridos, no primeiro versículo nós falamos que nós somos como quem? Os montes de Sião. E aí aqui ele diz: como os montes estão ao redor de Jerusalém. Jerusalém representa o Senhor. Então nós temos que estar juntos, em comunhão, nos dando uns aos outros força, ajuda mútua. O problema, meus irmãos, é que em um dos dois a gente normalmente cai, a gente normalmente não faz, e em muitas das vezes não faz nenhum dos dois.
nem de fato e de direito. Crê no Senhor, confia de fato e de direito, e também não vive em comunhão. Quantas pessoas abrem a boca para dizer: eu não preciso estar numa congregação, não, briguei, eu não quero sair, porque o pastor isso, porque o irmão aquilo, porque a cadeira é isso, porque o ar-condicionado é isso. E aí eu pergunto a você, querido, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, ou para ver como é que eu estou? Se estou gordo, se estou magro, se estou bonito, se estou feio, se estou cheiroso? Você veio aqui fazer isso? Está errado, queridos. Presta atenção, quando você chega aqui, você diz que veio ao culto. Ao culto a quem? A Deus. Cultuar a Deus. Render a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E aí estão querendo render honras e glória aos homens que estão aqui em cima. Misericórdia. Por isso que a palavra manda a gente estudar, a gente procurar conhecer dela. Ele diz: ouça tudo, retém o que é bom. Como poderão andar dois juntos se não houver um comum acordo? Tem que ter um comum acordo entre nós. E sabe qual é esse comum acordo? É Jesus Cristo. Mas o problema é que eu me encho de sabedoria humana, me encho de arrogância e caio. O último degrau antes da queda do homem é exatamente o degrau que foi pisado por Satanás, que foi o da soberba. Eu é quem sei, eu é que sou o cara, e não existe eu senão um eu sou, que é o nosso Deus. Nós o resto, presta atenção, nós o resto somos todos iguais. Somos pó, querido. Somos pó. Nada mais, nada menos. Somos iguais em todos os sentidos. A única diferenciação que tem entre um homem e o outro é o que move este homem. O que deixa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Aí há uma diferença. Você vê ele reluzir o brilho do Senhor. Ele reluz. Você olha para a pessoa e diz: tem algo diferente. E quando nós devemos viver em comunhão, é exatamente para que nós todos tenhamos este algo diferente. Para que nós todos estejamos incentivando uns aos outros a crescermos. Todos nós conhecemos a saga de Paulo, que era Saulo de Tarso, e passou a ser Paulo, pequeno. Saulo é grande, Paulo pequeno. E aí a gente vai ver neste homem uma fala que, sempre que eu a digo, eu me estremeço todo, porque é tremenda. Quando ele diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Este homem, ele tinha fé que ele estava imitando a Cristo. Este homem chama as pessoas para a comunhão. Quando ele diz: seja meu imitador, ande junto comigo aqui, imitando ao nosso Pai. E aí ele vai falar nesta noite um texto que está no livro de Romanos, no capítulo 1. Abra a tua Bíblia, para você acompanhar junto comigo. Vamos ler, livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. E vamos ver o que Paulo diz. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 11, diz a palavra do Senhor: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto
como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queridos, veja como é tremendo. Paulo ele inicia dizendo: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais conformados. Então veja bem, Paulo ele está primeiro dizendo que deseja estar juntos, deseja ter comunhão. Mas o interessante é quando ele diz que para transmitir algum dom espiritual. Então ele está mostrando que ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está demonstrando que ele crê no Senhor, como os montes de Sião que não se abalam. Paulo foi quem disse: morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Esse homem ele tinha fé da onde os pés dele iriam pisar. Ele tinha certeza disso. Por isso que ele não temia ser assassinado, porque ele sabia que só Deus poderia tirar a vida dele, e só tiraria na hora que fosse determinada pelo Senhor. Vai lá, toca em Jó, toca na saúde dele, mas não toca na vida dele. Quem designa o dia e a hora que eu e você iremos sair deste plano terrestre é o Senhor. Pode cair do céu, da onde for, não vai morrer se não chegar a hora. Vai levar não sei quantos tiros, não vai morrer. Vai perder metade do cérebro, não vai morrer. Herbert Viana que diga, está aí. Sofreu um acidente de ultraleve, perdeu um pedaço lá do cérebro dele, ainda continua cantando, deixou de andar, mas não morreu. Enquanto o outro ali deu um espirro e pum, morreu. É assim que funciona. Então Paulo aqui está mostrando para mim e para você que a fé que ele tem em Deus é a que nós temos que ter, e ele está querendo vir compartilhar isso. Agora mais à frente a gente vai ver o que é um homem verdadeiramente entendido do que ele é. Ele diz: isto é para juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Presta atenção, queridos, ele está mostrando o quanto ele entende que ele é igual a mim e a você. Ele está dizendo que ele quer ser consolado na mesma fé que nós devemos ter mutuamente. O que ele está dizendo é que em certos momentos a gente dá uma traquejada. Sim, ainda estamos vivendo nesta carne. O que Jesus orou ao Pai foi para que nós fôssemos tirados do mundo? Sim ou não? Não. Foi para que Deus nos livrasse do mundo. O que Jesus Cristo disse para mim e disse para você? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Ele disse mais: orai sem cessar para que não entreis em tentação. As tentações estão aqui ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, mas estão tanto para mim quanto para você. Aos homens que estão me escutando, as mulheres bonitas quando passam estão nos tentando, mas nós temos que lutar contra. Isso é uma tentação que você está passivo, assim como eu.
Não existe dificuldade para você que seja diferente para mim. As pessoas que têm as tendências homossexuais, eles têm a mesma dificuldade para lutar contra aquilo, como eu tenho para deixar de comer mais. É assim que funciona. Aí o problema é que você só olha pelo teu espectro. E nós temos que olhar pelo espectro uns dos outros. Por isso que temos que estar vivendo em comunhão. Temos que viver em comunhão. Para você chegar e dizer, não, pastor, não come isso agora não, segura aqui. Aguenta aí um pouquinho. E eu digo para você, rapaz, não vai beber esse negócio agora, não vai fumar isso aí não. Não fala isso agora não vai julgar ninguém. Porque nós só queremos imaginar que os pecados são dos outros e os nossos não existem. Deus, ele é tão tremendo que ele diz, examine-se, pois, o homem é a si mesmo. E nesse mesmo contexto deste texto, ele diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque eu não vou me condenar de forma nenhuma. Aí é o problema da soberba. Eu acho que eu estou com efeito. E eu quero te dizer nesta noite, meu querido, que o cara pode ser o maior traficante, pode ser o maior assassino do mundo, mas ele tem direito à salvação, igual a mim e a você. Se na última hora ele se arrepender, glória a Deus. Por que a igreja não deu glória a Deus? Eu vou fazer uma simulação básica aqui. Veja como nós somos carnais. Imaginemos agora que está aqui ao meu lado um assassino pedófilo que pegou uma criança de 4 anos de idade, estuprou esta criança e depois a matou. Falando como homens, nós queremos que esse homem morra. Sim ou não? Deve morrer. Sim ou não? Você que está em casa também está dizendo sim. Como homem, sim. Agora eu vou te colocar na mesma posição de como homem. E você agora vai dizer que não. Imagina que este homem que está aqui, que fez esta atrocidade, é o teu pai. Ah, não. Aí mudou. Vamos dar uma chance para ele. Vamos colocar ele numa cadeia. Vamos trabalhar. É o meu pai. É o meu pai. O problema é que nós temos que tirar este homem carnal e colocar o homem espiritual em todas as duas situações. Eu e você temos que fazer como Jesus Cristo, que estava pregado ali na cruz e olhava aquelas pessoas e dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A palavra de Deus diz para mim e diz para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo. Quando ele fala o mundo, somos nós, os homens. Então o importante não é o que a pessoa está fazendo. O importante é a pessoa. Eu e você temos que adorar a Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. O viver em comunhão é exatamente para isso. Nós temos que amar as pessoas como Jesus nos amou. Temos que pedir misericórdia para aquelas vidas. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Paulo está dizendo aqui para mim e para você isso, que ele quer mutuamente comigo e com você trocar conhecimento, trocar afagos, carinhos, puxões de orelha, porque não é só o correto. Quando nós erramos, temos que ser chamados a atenção. Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. Também no mesmo texto do examine-se, pois o homem a si mesmo. Deus fala que quando ele pega alguém e corrige, ele corrige para que não seja condenado com o mundo. Então Paulo, ele vai dando sequência na fala dele e diz, no versículo 13: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Então ele está mostrando que existe uma limitação, muitas das vezes, de nós estarmos juntos. Mas para que isso aconteça,
essa limitação, eu e você temos que permitir. Se nós não permitirmos esta limitação, nós vamos estar juntos, porque não é única e exclusivamente fisicamente. Temos hoje telefone, temos recursos na internet que nós conversamos com as pessoas, nos vendo, mesmo elas estando lá do outro lado do mundo. Nessa época aqui não tinha isso, e ele estava dizendo, explicando que ele estava lamentando, ou seja, ele estava lamentando que ele não podia estar comungando com aquelas pessoas ali. Mas tem mais, olha como ele continua dizendo, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que é que ele está dizendo? Que eu e você somos devedores. Por que nós somos devedores? Porque nós não somos perfeitos. Ou seja, para que eu e você viva em comunhão, eu tenho que ser reconhecedor. Você tem que ser reconhecedor dos teus erros, dos teus malfeitos, da tua situação, e que muitas das vezes a gente não o é. Então o que Deus quer de mim e de você nesta noite é que a gente abra o nosso entendimento para amá-lo, para ter fé verdadeiramente, crer que Ele é Deus e viver em comunhão com os irmãos. É isso que Deus está falando. Ele quer que a gente pule esta etapa mundana. O que nós temos visto dentro de várias e várias congregações, pessoas que vêm e vão, e nunca muda. Por que nunca muda? Porque não tem comunhão. Nós pregamos aqui continuamente que nós não estamos preocupados com a quantidade de pessoas, mas estamos preocupados com a qualidade de pessoas que estão convivendo conosco. Jesus, ele não se preocupou com quantidade, mas sim com qualidade. Eram 12 que ele discipulava dioturnamente. Certa vez ele ficou até triste. Vocês têm andado há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem. É a nossa comunhão que temos aqui, querido, que temos que buscar. É o que ele está falando aqui, eu sou devedor. Você tem que entender que você não é maior e nem menor do que eu. O que hoje está nos dividindo, ou melhor dizendo, nos separando, é só essa distância física aqui. Mas o resto é tudo igual. Se deixe usar, que Deus vai te usar. Todos nós estamos aptos a pregar o Evangelho. Preste bem atenção agora no versículo 14, para ver se eu estou falando algo que não é condizente com a palavra de Deus. Versículo 15, perdoe. E assim, quanto está em mim, preste atenção, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Ele está dizendo que, embora, apesar de tudo que a gente viu, pela imperfeição que ele tem, mas ele diz que ele está pronto para pregar o Evangelho. Queridos, alguém aqui por um acaso é perfeito? Sim ou não? Não. Alguém aqui é justo? Sim ou não? Não. Por isso estamos aqui, porque aqui tem um que é perfeito e que é justo, que é Jesus. Por isso precisamos dele. Por isso que temos que ser como os montes de Sião, que creem neste Deus e não vai se abalar. Mesmo que alguém levante o dedo contra você para dizer, vem cá, você não fica aí pregando o Evangelho, e isso de errado que você fez aqui, e isso de errado que você está fazendo aqui. Aí você diz, meu querido, porque eu não sou perfeito, por isso mesmo que eu vou à igreja. Por isso que eu vou buscar o meu Deus. Por isso que eu vou buscar ouvir a palavra. Por isso que eu e você, meu querido, que está se achando perfeito, precisamos de Jesus. Ele é perfeito. Ele é justo.
E é Ele quem vai nos justificar através daquele sangue que Ele verteu lá na cruz. A Bíblia fala acerca de 2 livros, o livro da vida e o livro da tua história. Quando tu se apresentares a Deus, quando tu chegares lá, que te apresentares a Deus, você vai chegar com um livrozinho lá, que é o livro da tua história, e o outro está com ele, que é o livro da vida. Ele vai procurar lá e vai encontrar o teu nome, e aí vai abrir o teu livro, e vai começar ali a folhear. Aí o pessoal, muitas vezes nós aqui mortais, meros mortais, homens que vivemos em função do Cronos, não conhecemos, não entendemos a eternidade, só temos essa semente plantada em nós. Por isso que a gente não acha que nunca vai morrer. A gente sabe que vai, mas não crê. Eu já falei isso aqui, não vou perder mais um pouquinho de tempo falando sobre isso, para que a gente continue discorrendo. Como homens meros, ficamos imaginando, nunca, lá nós teremos, queridos, a eternidade. Você pode passar um ano abrindo e lendo toda a tua história, Deus vai estar ali. E aí vai chegar um determinado momento em que o nosso advogado vai chegar e vai dizer: Pai, eu suei sangue, eu verti sangue, eu apanhei, eu fui crucificado, eu me sacrifiquei por este que aí está, esse é meu. Mas para isso, queridos, você tem que ter fé, você tem que ser aquele que agrada a Deus. Por isso que temos que viver em comunhão, para estarmos juntos, nos ajudando mutuamente. Paulo está dando uma lição aqui para mim e para você. Por mais que eu tenha conhecimento, eu continuo ruim, eu continuo devedor. Mas por mais que eu continue devedor, eu estou apto a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é interessante você fazer um comparativo quando ele diz: a vós que estáis em Roma. Aqui carta aos romanos, amém? Sim, mas entenda Roma como o mundo. Você tem que abrir a tua mente para entender o que a palavra de Deus está falando. As coisas aqui são todas espirituais, meu querido. Não queira travar como uma única coisa. Eu e você temos que viver a plenitude do Evangelho. Haverá um tempo, e este tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e em espírito. Eis que é chegado o reino dos céus. E por um acaso o reino dos céus você pega nele? Não, mas você sente. Mas você pode viver em espírito e em verdade. E aí Paulo continua dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois presta bem atenção, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quem é grego aqui, levanta a mão. Olha nós aí. Nós somos o galho que está enxertado na videira. Nós não fazemos parte da videira original, mas nós estamos na videira verdadeira. E é interessante quando ele diz que, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí a gente voltando à fé. Olha aí a gente voltando à confiança no Senhor. E aí a segunda parte do tema da pregação, que é viver em comunhão, é quando ele pega e diz: tanto para o judeu como para o grego. Tem que ter comunhão, meus queridos. E ele fecha com chave de ouro quando ele diz que, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. De fé em fé. Da certeza do que você não vê, mas que você espera e que você crê que está acontecendo. Não é que vai acontecer, é que já está acontecendo.
A tua salvação, a minha salvação, ela já está acontecendo. Quando, pastor? Todos os segundos da tua vida. Quando tu estás te arrependendo dos teus malfeitos. Quando tu estás clamando a Deus pela misericórdia dele. É assim que eu e você tem que viver. Porque a palavra de Deus diz: mas o justo viverá pela fé. É a fé que vai mover montanhas. É a fé que vai vai fazer com que eu e você, que a gente viva em comunhão. Porque eu tenho fé em Deus, que todos nós vamos nos suportar. Porque é suportar. Nós temos que nos suportar. É o que diz a palavra de Deus. Vivam em comunhão e suportem-vos em amor. Ou você acha que Deus nos suporta como? Com amor. Por isso que diz, a palavra de Deus diz, não sou eu, porque Deus amou o mundo. O amor, ele é tão precioso para Deus, que ele destinou um capítulo todinho para falar dele. O dom supremo. Não adianta eu viver, Moacir, a minha vida todinha ao teu lado. Eu te ajudar e tu me ajudares. Eu te levar para um canto, tu me levar para outro. Tu servir um prato de comida para mim, eu servir um prato. Tu arrumar uma casa para eu morar, eu arrumo uma casa para tu morar. Se não tiver amor, de nada serve. De nada serve. E o interessante é que ele diz que o amor não pode ser fingido. Tem que ser verdadeiro, autêntico. E só vamos conseguir fazer isso quando tivermos primeiro fé, crendo que o Senhor é o nosso Deus e buscando viver em comunhão com os irmãos. Porque Deus é quem vai nos transformar. É Deus quem vai nos consolar. É Deus que vai fazer com que eu e você suportemos uns aos outros. Suportemos uns aos outros. Porque Deus, ele entra na minha cabeça e diz: eu tenho que suportar, porque ele está me suportando. O texto é claro. Paulo disse, no começo ele diz assim, presta atenção: isto para juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Queridos, cada um de nós quer que as coisas sejam feitas das nossas formas. E muitas das vezes a gente extrapola esse meu e este teu querer, quando tu queres colocar o teu querer em cima do meu querer. Quando de fato e de direito o querer que tem que prevalecer é do Senhor. Por isso que a gente tem que viver em comunhão, tendo a fé no Senhor. Ninguém aqui falou que ia ser nada fácil. Tudo vai ser difícil. Desde que você viva o mundo. E tudo vai ser fácil, desde que você viva o Espírito. Tudo é muito fácil no falar, não é assim que a gente diz? Tem um ditado que diz assim: de boca tudo é fácil. A boca, ela só faz falar. É a palavra. A palavra, ela é Espírito. Então, se tudo é fácil de boca, e a boca fala e transforma-se, então a vida vai ser fácil. É só você mudar o que você fala. A Bíblia fala acerca de você controlar a tua língua. Ela é, a tua boca, uma arma para a bênção e para a maldição, para a morte e para a vida. Por isso que chamamos uns aos outros de abençoado. Não podemos nos chamar de forma, diz aqui abençoado, bênção do Senhor, venha cá, eu te amo. Marido e mulher não é assim? Mãe e filho não é assim? Pai e filho não é assim? Neto e avô não é assim? A família de sangue, a gente não suporta uns aos outros? Nós somos mais do que família de sangue. Nós somos família de Espírito, em Espírito.
Queridos, nesta noite, nós temos que entender que a nossa condução estava errada. Por isso que a gente precisa de comunhão, precisa estar junto, porque a palavra de Deus, ela não é compreendida, ela é revelada. Deus se revela para mim de uma forma e se revela para você, Moacir, de outra forma. Para você que está nos assistindo, de uma outra forma. Se eu não tiver comunhão com você, eu não terei esta revelação que Deus deu a você. Como também você não terá a revelação que Deus deu a mim. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu quero ouvir, porque mais ela se revela. A palavra é quem diz que ela é viva e eficaz. Todos os domingos, primeiro de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia. Amém? O texto que a gente lê aqui muda? Não, mas ele muda. Porque Deus se revela todas as vezes de uma forma diferente. Você lê o mesmo versículo, mas Deus vai se revelando. Vai se mostrando de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é criador. Nada se repete na minha e na tua vida. Tudo é diferente, todo instante. Até mesmo você, que vai sair daqui, já saiu completamente diferente do que entrou. Porque não sei quantas células tuas morreram e não sei quantas outras nasceram. Já não é mais o mesmo homem. E aí, do mesmo jeito que na parte natural acontece, tem que acontecer na parte espiritual. Se não, não houve mudança. E se não houve mudança, não houve o agir de Deus. Porque tudo que Deus faz é todo o tempo mudando. Mudando para melhor. É isso que eu e você temos que ser. Então vamos aprender com o que Paulo está falando. Aqui ele está demonstrando que ele não é ninguém e que ao mesmo tempo ele é alguém. Que ele é devedor e ao mesmo tempo ele é credor. Aí eu e você tem que entender isso. Mudar a visão. Mudar o entendimento. Olhar para as pessoas e de fato e de direito dizer: ele é igual a mim. E não julgar. E não condenar. E não dizer fulano vai para o inferno, fulano vai para não sei o quê. Quem sou eu? Quem é você? Eu faço tudo, Senhor. Eu já devolvo o dízimo, eu ajudo os pobres, eu honro o pai, eu honro mãe. Te falta uma coisa: amor. Amor a Deus. Quando tu ama em primeiro lugar a Deus, tu vai depois fazer o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Vai confiar primeiro no Senhor e depois vai viver em comunhão. Deus, ele é tremendo. Eu e você precisamos entender que Deus, ele é tremendo. E que ele tem algo para mim e para você sobrenatural. E diz a palavra do Senhor nesta noite para mim e para você. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Querido, enquanto há vida, há esperança. Invoque ao Senhor, busque ao Senhor. Deixa Deus entrar na tua vida e te mudar. Deixa Ele te transformar. Deixa o Espírito Santo ter liberdade. Veja que interessante, Deus nos deu o livre acesso ao Pai e a gente tira o livre arbítrio do Senhor nas nossas vidas. O livre passear, perdoe. A gente não deixa Deus fazer, enquanto Ele abriu para que eu e você entrássemos a qualquer hora. Aí a gente trava-se e não deixa Ele trabalhar, porque dói. Porque dói. Quando a gente ouve a verdade contrária à nossa verdade, dói. Quando a pessoa escuta aquilo que ele tem a visão divergente daquela informação, muitas das vezes ele se estribucha. Mas aí eu vou para a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está ouvindo essa palavra
e não está deixando o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer, que é te convencer, que é te mudar, transformar, eu quero deixar mais um versículo para você nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, meu querido, vence essa batalha contra você, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, a tua amada igreja, Senhor, diante do teu altar. Aos teus pés, Senhor, estamos aqui te adorando. E como pago, Senhor Deus, desta nossa adoração a Ti, Tu vens e Tu nos fortalece, Tu nos faz crescer, Senhor Deus. Toma cada um que aqui está nessa noite ouvindo esta palavra, Senhor Deus, tanto aqui presencialmente, como através, Senhor, da internet. Toma cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, e deixa, Senhor, estas pessoas atordoadas com o Teu poder. Demonstra, Senhor Deus, para que cada um possa enxergar o Teu sobrenatural. Faz com que essa Tua Shekinah, Senhor, que está aqui neste momento, que ela perdure, Senhor, na vida de cada um que aqui está ouvindo. Deus, em nome de Jesus, toca-se os corações, toca os nossos corações, Senhor Deus, e nos transforma. Que sejamos, Senhor Deus, alcançados por este poder, que é o poder para a salvação, porque a Tua palavra é para isso, Senhor Deus, é para nos trazer a salvação. Então, Senhor, vem e faz e opera as Tuas maravilhas, porque nós cremos no que está escrito, que diz que passarão os céus e a terra, mas que as Tuas palavras, Senhor, não hão de passar. E a Tua palavra diz para mim nesta noite, e diz para todos que aqui estão, que ela vai e nunca volta vazia. Então que venha agora, Senhor Deus, como uma tarrafa que pega vários peixes, que assim venha a Tua palavra sobre essas nossas vidas, nos transformando para que sejamos homens e mulheres cada vez mais espirituais, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor.